Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que se iam sendo salvos. Aproveita que você está aí em Atos 2, caminha um pouquinho, vira a página aí e lê comigo Atos 6, capítulo 1. Capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Amém, irmãos? Meus amados, com certeza, você que é dessa igreja, você aprendeu em algum momento que nós não vamos à igreja, mas que nós somos a igreja. A igreja somos nós, cada um de nós. E a realidade da igreja é muito mais do que a realidade de uma instituição. Nós temos as instituições, temos as denominações, mas a igreja somos nós, pessoas. Eu tenho certeza que em algum momento você já aprendeu sobre isso. Entender que somos a igreja é algo muito necessário, é algo muito importante e é algo muito bonito. Ser igreja é algo tremendo. Porém, a grande verdade é que quando a gente começa a caminhar com o Senhor, mesmo que a gente entenda a importância de ser igreja, a relevância da igreja, a necessidade de ser igreja não é fácil. E algumas pessoas, elas não conseguem caminhar nessa realidade de ser igreja, porque acham muito difícil. Você tem que lidar com um monte de problema. Você chega na igreja, se converte, aceita Jesus, levanta a mão, é impactado por uma palavra, Deus faz uma obra na sua vida, você aceita Jesus e começa a caminhar. Só que no decorrer do dia, no dia a dia de igreja, a gente começa a se deparar com algumas situações que nem todo mundo tem disposição para lidar com isso. Você precisa lidar com gente doente, você precisa lidar com gente problemática, você tem que lidar com gente doente não só física, mas emocionalmente, espiritualmente. Vai se encontrar com gente com uma dificuldade muito grande em relação à sua personalidade e até mesmo o seu caráter. E esse tipo de coisa, de certa forma, vai minando a nossa fé. Na maioria das vezes, quando você encontra uma pessoa que hoje não está mais na igreja, e você conversa com ela, você pergunta a ela: por que você não está mais?
na maioria esmagadora das vezes, é por conta dessa dificuldade de relacionamento. É ou não é, pastor? É o irmão que falou algo que ela não gostou. Foi a dificuldade de se relacionar. Foi a expectativa que ela tinha com alguém. Às vezes um pastor, um líder, um pregador, que ela olhava aquela pessoa ali no púlpito e via uma grande referência de um homem de Deus, que pessoa maravilhosa, que pregador maravilhoso. Mas aí quando ela esteve cara a cara, presencialmente, com aquele pastor, com aquele líder, com aquele irmão, viu que não era nada daquilo. Às vezes era uma pessoa difícil, snob. Então quando a gente fala de ser igreja, nós não estamos falando de uma tarefa muito fácil. Não é fácil. E todas as vezes que a gente vai lidar com um problema, o ideal é que a gente olhe para trás onde a história começou. Se você vai ver o problema de um equipamento eletrônico, você vai ler o manual. E se você vai ler ou vai aprender sobre lidar com situações da vida, tem que voltar um pouco tempo. E aqui nesses textos, nós estamos olhando exatamente o início da igreja, para que a gente possa entender o seguinte: como que era a igreja quando ela começou? Será que a igreja antiga, a igreja primitiva, ela passava pelas mesmas coisas que a gente passa? E o que fazer para lidar com essa dificuldade de relacionamento? Do dia a dia, com o irmão, com pastores, com líderes. Será que é só eu que tive dificuldade com gente aqui? Você já teve também? Os irmãos estão com vergonha. Alguém aqui já teve dificuldade de se relacionar? Já. Decepção, você já teve? Tem alguém ali quase dando glória a Deus. Já deve ter tido algumas vezes, não é? Oh, glórias! Quem não tem, irmão? Quem nunca teve? Então nós precisamos olhar essa igreja primitiva, quando tudo começou, e tentar de alguma forma entender como que funcionava essa igreja, o que os apóstolos nos ensinaram, o que os discípulos nos ensinaram, para que a gente hoje consiga simplesmente ser igreja. E eu quero mostrar para você aqui nesse texto algumas coisas que são um pouco óbvias. Mas o óbvio, ele também precisa ser dito, porque a gente esquece. Nesse capítulo de Atos 2, é um dos momentos mais bacanas, mais importantes, mais lindos da história da igreja. O Espírito Santo vem, toma seu povo, sela seu povo, batiza seu povo. Eles estão cheios de poder, cheios de autoridade. E o que é natural é que esse Espírito que está movendo na vida dos discípulos traga frutos. Que frutos? Amor, bondade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Esses homens estão cheios de Deus, o coração está aquecido de Deus. Eles vivem algo que talvez a gente nunca vá viver. Lógico, o momento é diferente. Eles estavam pensando e esperando que o Messias viesse ali nos próximos dias. Tudo bem, mas o texto diz que eles vendiam tudo o que eles tinham e entregavam aos pés dos apóstolos. O texto diz que eles tinham tudo em comum. O texto diz que eles repartilhavam tudo que eles tinham. Eles compartilhavam. Eu não sei se você já viu alguma comunidade fazer isso em algum momento. Talvez nunca veja. Mas o que a igreja de Atos está vivendo aqui é a fase mais linda de ser igreja. Esses irmãos estão movidos pela necessidade do outro, pela vida do outro.
pelo que o outro precisa, pelo que a causa do evangelho precisa, pelo que a obra precisa. Barnabé, aquele que discipula Paulo, ele pega o terreno que ele tem, está aqui, ó. Está aqui, vamos usar, é para a obra, ninguém mais tem nada. É lógico que isso, depois de um tempo, causa alguns problemas. Mas essa igreja, ela está fluindo no Espírito Santo de uma forma poderosa, sobrenatural. Mas sabe o que é interessante? É que esse momento tão perfeito, tão singelo, tão sublime, tão espetacular, ele não dura para sempre. E quando você lê o segundo texto, e o que você vê ali no segundo texto, já é algo totalmente diferente, já é uma igreja começando a ter um monte de problema. O que nós lemos em Atos 6, a partir do verso 1, é exatamente uma igreja tendo que administrar problemas entre irmãos. E aí fica a pergunta: o que aconteceu? Nós estávamos num mover tão maravilhoso, pastor Samuel. Ninguém pensava em si, ninguém estava preocupado consigo mesmo, com as suas próprias causas. E agora você olha ali, ó, nós lemos no capítulo 6, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Um queria uma coisa, o outro queria outra. Então eu preciso, num primeiro momento, te lembrar o seguinte: em todo o tempo, em todos os momentos, a igreja de Cristo teve problemas entre pessoas, todo o tempo. Quando Paulo escreve as suas cartas pastorais, é para quê? Para resolver problemas. Ele escreve para Timóteo dizendo que foi abandonado, que aqueles que pregavam a palavra, aqueles que andavam com ele, abandonaram ele, do nada abandonou. Ele escreve para as igrejas, Corinto, Gálatas, as igrejas, problema e mais problema. Então nessa noite, eu queria avaliar com vocês, pelo menos 3 verdades que nós precisamos entender sobre a igreja de Cristo. E mais uma vez, repito, muito do que você vai ouvir aqui são coisas óbvias, mas o óbvio precisa ser dito, precisa ser pensado e precisa ser encarado como verdade, como realidade, e não esconder isso da nossa vida. Minha voz está indo embora, você não repare que é uma semana inteira de trabalho, de pregação, e hoje ela já está indo embora. A primeira verdade que eu preciso entender sobre a igreja de Cristo, que talvez seja a mais simples de todas, é que igreja é feita de gente. Você pode repetir comigo? Igreja. Ih, pastor Samuel, só o senhor que falou. Você pode repetir comigo? Igreja. Olha para o teu lado aí, olha quem está do teu lado. O que você está vendo aí? Você está vendo um anjo? Está vendo um homem de Deus, um servo de Deus, né? Mas não somos anjos. Pelo contrário. O apóstolo Paulo diz em Efésios 3:10 que esse privilégio não foi dado aos anjos, não. Ele foi dado para a gente, para homens simples, pecadores. A igreja é feita de gente, e aonde tem gente tem problema. E toda instituição humana tem problema. E embora a igreja seja o corpo espiritual de Cristo, ela também é uma instituição humana feita de gente.
E o que define a igreja ela não é definida por ser perfeita. As pessoas não são definidas como igreja porque elas são perfeitas. Mas elas são definidas como igreja pela graça e a transformação do Espírito Santo na vida de cada um. O problema sempre vai ter, dificuldade sempre vai ter. Nós sempre teremos que lidar com gente problemática, gente doente. E isso acontece em qualquer instituição onde tem gente. Mas você sabe qual é a diferença da igreja para outras instituições humanas? É que aquele doente que chega aqui dentro, ele é curado. É que aquele que tem problema na sua personalidade, no seu caráter, ele quando chega aqui, ele pode ser curado, transformado. Deus pode fazer de qualquer pessoa um grande homem e uma grande mulher de Deus. Porque Ele é Deus de improváveis. A Bíblia é repleta de exemplos de homens improváveis, homens que ninguém dava nada, homens que ninguém aceitava, como o apóstolo Paulo, alguém que perseguiu o evangelho, assassino de cristãos, mas Deus pega esse homem doente e transforma na referência da igreja. Porque embora a igreja seja uma instituição humana também, aqui é diferente, porque o Espírito Santo, ele move no meio da sua igreja. Então nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na vida do seu irmão, nunca duvide daquilo que Ele pode fazer na sua vida, nunca duvide daquilo que Ele pode fazer no meio do seu povo. Ele transforma, Ele liberta, Ele opera milagres, Ele transforma o pecador, Ele faz a obra nessa igreja de gente doente, porque a obra é dEle, e se é dEle, é Ele mesmo quem faz. E como eu sempre digo, Evangelho não é sobre homens bons, Evangelho é sobre homens maus. Evangelho é sobre homens pecadores e sobre um Deus bom. Então a gente precisa lidar com isso. O que nos faz crescer é exatamente a beleza dessa diferença. Quando eu lido com alguém que ainda não cresceu como eu aprendo com ele. Eu sou desafiado a cuidar dessa pessoa que muitas vezes é um problema até para a minha vida. E Deus me leva a crescer, Deus me leva a amadurecer, Deus me leva a passar experiências difíceis com pessoas. A vida dela é edificada, a minha vida é edificada, a igreja é edificada. Posso ouvir um amém? Essa é a primeira verdade. A igreja é feita de gente. Existe uma outra verdade sobre a igreja de Cristo. Eu poderia falar diversas, mas eu escolhi apenas 3. A igreja não é uma instituição estática, mas ela é um organismo vivo. Você poderia repetir assim, ó: a igreja, ela não é estática, mas ela é um organismo vivo. Algo estático é algo que não se move, não muda, é algo que não interage, é algo morto, é algo que você já sabe o que vai acontecer. Mas a igreja não, a igreja é um organismo vivo. Paulo diz em Efésios 4:11 que a igreja é um corpo, e é um corpo que está crescendo. E crescer, irmão, dói. Crescer dói, amém, irmão? Os ossos estão esticando, a pele está esticando.
O corpo está mudando, ele vai crescendo e ele vai se adaptando. E esse corpo, ele é edificado de uma forma pelo amor. O que edifica o corpo de Cristo é o amor. Cada um de nós exercendo a nossa função no corpo. A igreja é dinâmica. E se ela é dinâmica, é exatamente por isso que ela tem problema. Ela pode mudar o seu jeito de fazer as coisas. Ela toma novas proporções de tamanhos, de cores, mas ela sempre continua sendo igreja. Amém? Alguns anos atrás, teve um movimento. Esse movimento foi muito forte na década de 90, anos 2000, que é o movimento dos desigrejados. Pessoas que não queriam mais fazer parte de uma igreja, de uma instituição. Não, eu sou igreja, então não preciso mais de uma instituição. Então vamos reunir aonde? Vamos reunir na casa do fulano. Aí o que faziam? Reunia na casa do irmão fulano, na casa do irmão cicrano. E aí ficavam ali reunidos, lendo a Bíblia, cantando. E aí aquilo ia tomando uma forma. E aí havendo problemas. E se há problemas, precisa de um líder. Vamos levantar um pastor. Aí levanta um pastor. Pastor Samuel, levanta um pastor. E agora, o movimento está muito grande, precisamos de um lugar. Vamos pegar um lugar, vamos alugar ali um galpão. E aí, teve uma nova igreja. E por que isso? Porque a essência sempre continua. Gente, problemas, a essência é a mesma. Não adianta tentar mudar, não adianta querer mudar, porque não vai conseguir. Não tem como. Isso é interessante, essa beleza, essa dinâmica. Um corpo vivo que vai se adaptando, que vai crescendo, que vai desenvolvendo. Querido, em nome de Jesus, você pode ser muito diferente de mim, mas eu quero dizer para você essa noite que você tem muito para me ensinar. Amém? Me ensina. Eu posso ser muito diferente de você em muita coisa, mas talvez Deus esteja me usando, ou possa me usar para acrescentar alguma coisa na tua vida. Nós dependemos um do outro porque somos corpo. A igreja é um organismo vivo, crescente. E olha que privilégio, você faz parte disso, meu irmão. Quem faz parte desse corpo aqui essa noite? Glórias a Deus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: nós somos corpo. Fala mesmo, nós somos corpo. Corpo, um organismo vivo. Então a primeira verdade que eu aprendi essa noite é que a igreja é feita de gente. Ela é assim mesmo, sempre foi e sempre vai ser. A segunda verdade é que ela é dinâmica, ela vai mudando, ela vai crescendo, ela vai se adaptando. Ela não é estática, ela é dinâmica, ela muda, ela cresce. Cada um tem seu estilo, cada um tem seu jeito. Alguns às vezes tentam até impor, não, que você tem que ser assim, que você tem que se vestir assim, pá. Isso daí tem seu valor também. E cada cultura precisa ser respeitada. Mas a nossa forma muda, mas o que não muda é a nossa essência. A nossa essência sempre vai ser a mesma, amém, irmãos? Essência de povo de Deus. Amém? Glória a Deus. E tem uma outra verdade, que é a terceira verdade. E eu quero pedir uma atenção especial para essa verdade sobre a igreja. É que a igreja, ela é reflexo da graça. Queria que você repetisse comigo: a igreja é reflexo da graça. E o que isso quer dizer? É que uma igreja, ela não é sustentada por homens muito bons.
A igreja, ela não é sustentada por gente muito talentosa. A igreja, ela não necessita de homens que sejam dessa forma ou que sejam daquela forma. Homens ricos, homens poderosos, não. A igreja, ela depende totalmente da graça de Deus para viver. Paulo lembra lá em 1 Coríntios 1:26, que Deus escolhe os fracos e desprezíveis para confundir sábios e poderosos. A igreja é feita desse tipo de gente, igreja simples, humilde. E muitas vezes, quantos de nós pensamos que não somos nada, que não somos ninguém? Meu irmão, minha irmã, eu quero te falar uma coisa nessa noite: você é importante no corpo de Cristo. Amém? Você, do teu jeito, do teu tamanho, com as suas limitações, com as suas dificuldades, com esse jeitinho que Deus te deu, que Ele é só teu. Uma vez uma irmã chegou para mim e falou assim: meu irmão, só mais de 20 anos atrás, meu irmão, eu venho à igreja, eu sento ali, mas eu me considero só um tijolinho. E eu falei assim: minha irmã, uma grande obra, muitas vezes o que ela precisa é só um tijolinho para fazer o acabamento. O tijolinho é importante, o pequeno é importante, o homem simples, a mulher simples é importante. Talvez toda vez que você entre aqui nessa igreja, você olhe para o pastor que está aqui, para os obreiros que estão aqui pregando, falando, músicos que estão cantando. Mas essa igreja, ela é sustentada por homens pequenos, simples, gente muito humilde, irmão. É gente que ora, gente que dobra o seu joelho, gente que ora por essa igreja todo dia, gente que cobre os pastores em oração, gente que doa o seu tempo. Talvez um irmão que não saiba pregar bonito, que não saiba cantar bonito, que não saiba fazer muita coisa, mas aquele coração, tenha certeza de que é igreja, organismo vivo, faz parte desse projeto, e ela se doa, ela se entrega, ela é igreja, ela vive o evangelho, ela vive a realidade do corpo. Qual é a tua estatura? Você se acha pequeno? Você se acha muito pequeno? Essa obra precisa de você, irmão. Existe um lugar para você nessa obra. Não que Deus precise de alguém, mas foi dado a cada um de nós essa responsabilidade de ser igreja, independente da sua estatura. Muitos pastores da nossa igreja são sustentados por gente que talvez você nunca viu. Se eu estou hoje aqui falando para você, é porque um dia pessoas muito humildes me receberam nessa cidade, e eu nunca vou esquecer disso. Eu nunca vou esquecer do dia que eu saí da minha cidade. Deus falou: sai daqui, larga tudo e vai para esse lugar aqui. E um dia eu cheguei nesse lugar, meus irmãos, com uma bolsa, sei lá, com duas panelas, um copo, um travesseiro, sem nada, absolutamente nada. E um dia pessoas muito simples, muito humildes dessa igreja me abraçaram e falaram assim: olha, Deus tocou no meu coração para cuidar de você e da sua família. Você sabe o que é isso? Você consegue entender a dimensão disso? Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, para uma obra que é só dEle. A igreja não precisa de homens muito poderosos, não. Porque não é sobre gente poderosa,
Não é sobre gente rica, não, não, não. Evangelho é sobre homens simples, gente pecadora, gente com problema, mas que entendeu o que é ser igreja. Evangelho é sobre pessoas humildes que entenderam o tamanho de um Deus tão grande, tão maravilhoso, que chamou ela para fazer parte dessa obra. Quem faz parte dessa obra aqui, irmãos? E é um privilégio muito grande fazer parte disso. Deus tem chamado você essa noite do teu jeito, com as tuas limitações, com as tuas deficiências, para ser igreja, para amar, para dividir, para somar. Você, a tua casa, a tua família. Talvez você pense, mas o que eu tenho? Talvez você só tenha um abraço. Mas muitas das pessoas que entram nesse lugar só estão precisando de um abraço. Você está pensando que as pessoas que entram aqui, a maioria delas estão precisando de um milagre sobrenatural? Não. A maioria está precisando de um abraço. Porque aqui, talvez você não saiba, mas em cada culto nosso aqui, a gente que acompanha alguns irmãos, sabe? E logicamente eu não vou tocar em nome de ninguém, mas tem gente com câncer sentado aqui. Tem uma irmã nossa aqui que ela está com câncer. Como eu sofro por causa dessa irmã. Como eu queria poder fazer um pouco mais. Quantos irmãos que entram nessa porta e sentam aqui e chegaram aqui porque foram desprezados lá fora, desprezado em casa, desprezado no trabalho, e ela só precisa de um abraço. E quantas vezes você pode ser esse agente, meu irmão, de olhar para alguém que você não conhece, dar um abraço e dizer assim: eu não sei da tua vida, mas Jesus está com você essa noite. É essa graça que tem que nos envolver como igreja. É essa realidade que precisa fazer parte da nossa vida como igreja. E Deus te chama para fazer parte desse projeto, amém, irmãos? Quem está entendendo essa noite? O que essa palavra está comunicando? Talvez você não entenda muito bem ainda o teu chamado. Talvez você não entenda ainda muita coisa que Deus vai fazer com você. Mas o que Deus está falando essa noite é: eu estou chamando você simplesmente para ser igreja do teu jeito. Não é por talento, não é pelo que você pode fazer, não, porque é graça. A igreja reflete essa graça na vida do outro, na vida da sociedade, na vida de cada um que entra aqui. É graça, é amor. Não é talento. Eu não sei o que leva muita gente a ser arrogante, nariz em pé, achar que é alguma coisa, que ninguém é nada. Quanta gente arrogante achando que é alguma coisa, achando que é grande demais. Mas o tempo nos ensina, queridos, na obra de Deus ninguém é grande, todo mundo é igual. Todo mundo é igual. Todo mundo. E aqueles que acham que são alguma coisa dentro da igreja, que tudo só acontece porque ele está aqui,
que a obra só acontece porque ele faz, porque ele prega, porque ele canta, porque ele é bom. Querido, bom só tem um, e é o dono da igreja, não somos nós. É Ele, irmão, o bom é só Ele. E se aquele que acha bom não fizer, Ele faz. E se aquele que se acha bom não vier, Jesus veio. Se aquele que se acha bom não cantar, Jesus vai levantar gente nova e vai fazer. Se aqueles que se acham alguma coisa na obra de Deus, se coloca numa posição muito alta, a palavra de Deus diz algo muito sério: é que o soberbo ele abate e o humilde ele exalta. Essa obra não é nossa, não é nossa, meu irmão. E isso mexe muito comigo, porque tenho a impressão de que quanta gente ainda não entendeu o seu papel como igreja. Os arrogantes vão virar pó. Aquele que tem nariz em pé vai cair. Mas o nosso Deus vai continuar para sempre, porque a igreja é dele, pertence a ele, somente a ele. É por ele, é para ele, tudo pertence a ele. E nós somos esse povo que fomos chamados para essa grande obra. Você foi chamado para essa grande obra. Meus irmãos, eu já estou caminhando para o final. Eu já contei isso aqui. Eu me lembro que no passado, aqueles que são de um tempo mais antigo, não estou te chamando de velho, ou você que já tem uma caminhada com Deus de mais tempo, você já deve ter vivido algumas coisas que eu vivi. Antigamente, há 20 anos atrás e até 30 anos atrás, não que eu seja velho, mas nesse tempo eu já estava fazendo a obra. Eu me lembro que nós éramos tão movidos, pastor Samuel, pelo Espírito de Deus para pregar a palavra, que a gente ia para a praça. Lá na minha cidade existe, no centro do Rio de Janeiro, existe duas grandes praças. Uma que fica no centro do Rio de Janeiro, que é chamada de Praça 15. Você atravessa a ponte pela barca, ou pela ponte mesmo, ou então pela barca, pela água, e você cai na cidade de Niterói. E essas praças, elas ficam lotadas, entupidas de gente. Outro dia eu estava conversando com o pastor Peter aqui, ele disse que passou por lá, ele ficou assustado que nunca viu tanta gente saindo junto ao mesmo tempo. E a gente ia para aquela praça, irmãos. Levava o megafone. Lembra do megafone, pastor? Pegava o megafone, irmão. Começava a falar ali no megafone, pregando a palavra, Eliseu. Eu pegava a palavra no megafone. E a gente tocava lá aquela guitarra desafinada. Era uma desgraça, irmão. Guitarra tonante. Aquele troço não afina nem por um decreto, irmão. Não afina, dói a mão. Você afina a guitarra, você toca, ela desafina na hora. Você afina e tal. E, nossa, aquilo era muito ruim. E a gente ia para a praça e tocava desafinado e pregava no megafone com aquele som horrível. A irmã que cantava estava desafinado, o irmão que cantava estava desafinado, o irmão que pregava não tinha noção do que ele estava pregando. Mas, irmãos, naquele momento Deus fazia a obra, as vidas eram salvas, as pessoas vinham aos pés ali de quem estava pregando, se rendia, aceitava Jesus. Sabe por quê? Porque essa obra não é nossa. Se fosse da gente, precisava de muita coisa, mas não é, porque quem faz é Ele, a igreja é dele, o operador do milagre é Ele, quem salva a vida é Ele, é
tudo Ele, para Ele e por Ele. E a gente só participa. No reino de Deus, nós não somos protagonistas. Mas no reino de Deus, nós somos meros coadjuvantes. Participamos dessa obra maravilhosa. O que precisamos fazer? Simplesmente ser igreja. Com todos os tipos de problemas, com todos os tipos de necessidades, carências, gente complicada. De vez em quando a gente encontra uns aí com caráter muito duvidoso, a gente tem que chamar para o cantinho, né? Dá uma bênção para o irmão, para virar homem. A gente tem que lidar com isso toda hora. Mas a grande beleza é que com tudo isso Deus se manifesta. E isso é ser igreja, simplesmente igreja. Amém, meus irmãos? Eu quero te convidar a ficar de pé essa noite.